Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro. Recebendo aqui um ícone da arquitetura e alguém que muito faz pela nossa sociedade por meio de sua arte. Estamos conversando hoje com o Rui Otaki, que em 2015, inclusive, recebeu o prêmio Personalidade da Tecnologia na categoria Desenvolvimento Urbano. É uma honraria concedida pelo CESP. Rui, prazer recebê-lo aqui. Muito bom dia, o prazer é todo meu. E sempre pensando em discutir, divulgar as necessidades que uma cidade como São Paulo tem em relação à arquitetura, em relação ao design, em relação ao urbanismo. Rui, no dia 1º de julho, durante a 9ª Jornada Brasil Inteligente, que é um evento da CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores com Formação Universitária, você apresentou a logomarca que criou para o projeto Brasil 2022, o país que queremos. O que você achou desse convite e como é que foi confeccionar essa logotipia? O convite foi um desafio e toda a nossa vida, a proposição de projetos, as soluções são sempre um desafio, né? Então esse também foi um desafio e particularmente mais instigante, porque mexe com o Brasil, né? Esses próximos 6 anos do Brasil, os preparativos para a comemoração dos 200 anos, bicentenário da independência do país e o centenário da importantíssima culturalmente Semana de Arte Moderna que houve em 1922. Então, eu procurei sintetizar isso num desenho em direção ao Brasil 2022, mostrando que é uma luta árdua, uma luta que deve ser empenhada por todos nós, profissionais, todos nós, população do Brasil, para que realmente o Brasil vá por um caminho bastante importante, bastante interessante para todos nós. Rui, o objetivo da CNTU é debater o desenvolvimento. Um desenvolvimento que se sustente, um desenvolvimento que seja perene e que seja para todos. Qual o papel da arte e cultura nesse contexto, nesse tipo de desenvolvimento? Eu vou citando um exemplo concreto já acabado de realizar. Eu fiz um projeto urbanístico e arquitetônico para uma comunidade carente de São Paulo, que é Heliópolis. E esse projeto consiste em habitações, em prédios para famílias de 0 a 3 salários mínimos. Portanto, o primeiro degrau da pirâmide social brasileira. E o projeto são prédios circulares que, carinhosamente, a comunidade de Heliópolis começou a chamar de Redondinho, e hoje todo mundo conhece por Redondinho. São volumes circulares e 4 apartamentos para andar. Sendo 4 para andar, não existe corredor, só a chegada da escada e um hall com 4 portas. Por quê? Porque a comunidade está muito preocupada com aqueles prédios muito longos, com longos corredores, e esses corredores sem janelas, só com iluminação de luz artificial, e que tem provocado inúmeros depredações, etc. E um desperdício de espaço, né, Rui? Desperdício de espaço. E também, se não há uma força da comunidade, o corredor se transforma numa rua interna, com skate, venda de bolinhos, de sanduichinhos, começa a propiciar droga, prostituição. Então, eu achei fundamental não ter corredor. E, como esse projeto foi do governo do Estado de São Paulo, o governo municipal de São Paulo e o governo federal, eu tive que explicar arduamente para convencer as autoridades que então determinam a construção num projeto circular muito diferente daqueles projetos longilíneos. Foi aprovado. Bom, então começou a construção
E, de novo, a participação da comunidade foi muito importante. Não é? Os prédios ficaram prontos e também o fato circular é estético? Sim, é estético. A estética eu procuro fazer em qualquer projeto, seja projeto mais sofisticado ou de uma construção mais simples, e não é o custo do dinheiro que vai tornar uma obra mais bonita ou mais feia. Então, se o preço é relativamente igual, vamos fazer mais bonito, mais digno e que propicie que a arquitetura possa contribuir para um desenvolvimento um pouco mais justo, um pouco mais humano e um pouco mais igualitário. Eu acho que esse é um dos papéis da sua pergunta, né? Como a arte pode participar do desenvolvimento. Uma das formas é na própria arquitetura, porque eu sou arquiteto, fazendo com que as obras possam ser usadas por toda a população. E tal como 1922, questionando os paradigmas, por que não, né? Sim, questionando os paradigmas, porque os diálogos com as comunidades, que hoje são 30% da população brasileira, portanto, mais de 50 milhões de brasileiros, né, estão na condição de comunidades. Então é muito importante que os garotos da comunidade, que hoje têm 15 anos, daqui a 10 anos, 25 anos, vão ser partícipes da vida brasileira, né? Então nós precisamos preparar isso. E eu acredito firmemente que acreditar no Brasil é acreditar nas comunidades. Nesta edição estamos entrevistando Rui Otaki, que é um ícone da arquitetura nacional e também leva o nome da nossa arquitetura para fora do nosso país. Nós no próximo bloco vamos continuar esse bate-papo, você não pode perder. A Federação Nacional dos Engenheiros defende a formação de uma ampla coalizão unindo os engenheiros e demais profissionais da área tecnológica. A proposta é que essa aliança, chamada Engenharia Unida, possa oferecer saídas às dificuldades enfrentadas pelo país na atualidade e contribuir com o permanente avanço no futuro. O movimento Engenharia Unida foi lançado durante a cerimônia de posse da diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros, dia 28 de março, em São Paulo. O Brasil vive um momento bastante difícil, bastante delicado, e os engenheiros reunidos nessa posse da federação, nós estamos montando um projeto da Engenharia Unida. Fazer com que todos os engenheiros do Brasil pensem numa solução para o país. Pensem em discutir os problemas da nação no caminho do crescimento e do desenvolvimento. Nós não discutimos recessão, nós não discutimos estagnação, nós queremos crescimento. E para isso, a Engenharia Unida tem que fazer a diferença. A importância da Engenharia Unida, ela se resume principalmente pelo fato da engenharia ser o pilar de qualquer desenvolvimento. Então, nada melhor do que discutirmos um tema tão voltado a esse momento que nós vivemos em nosso país, do que falar de uma engenharia unida, pensando cada vez mais no nosso Brasil e pensando em cada vez mais nos nossos profissionais. Rui, você no bloco anterior terminou falando dos redondinhos, né, que são prédios populares na região de Heliópolis, onde 190 mil pessoas residem, localizado na Zona Sul de São Paulo, e é uma forma da arquitetura, da arte, intervir positivamente na sociedade. E você muito bem lembrou que a estética não pode ser deixada de lado. E eu pergunto, qual o desafio de embelezar uma cidade como São Paulo, com tantas intervenções, com tanta gente atuando, talvez faltando planejamento adequado? Como é esse desafio de embelezar uma cidade como São Paulo? Embelezar uma cidade como São Paulo, eu entendo como
a cidade se encaminhar para uma dignidade, valorizar os espaços públicos e valorizar a convivência. Então, eu acho que no plano diretor, que pode ser acrescentado a qualquer momento, não é? É muito importante valorizar esses aspectos do espaço público, praças e áreas de convivência. E o plano diretor é muito mais importante nas áreas periféricas do que nas áreas mais desenvolvidas, não é? É lá que a cidade, as pessoas precisam mais de uma atenção do poder público em relação ao desenvolvimento da cidade, em relação ao desenvolvimento das próprias pessoas. Então, eu acho que, por exemplo, existem nas áreas mais desenvolvidas, mais ricas da cidade de São Paulo, os planos de operação urbana. Tem a operação urbana Faria Lima, a operação urbana Água Branca, etc. Eu acho que é importante ter algumas operações urbanas sociais e áreas como a Zona Leste, por exemplo, tendo a Jacopêssego como eixo, na Zona Sul, como o Jardim Ângela, também como um outro eixo, muito onde um plano social urbano teria uma validade muito grande, muito contemporânea, e daria uma outra perspectiva para a cidade de São Paulo. Ou seja, foco para embelezar, focar numa região e, claro, dar preferência para as regiões menos favorecidas atualmente, né? É onde mais precisa o plano diretor e mais precisa de uma atenção do poder público. Rui, falar um pouquinho de uma opção na sua assinatura arquitetônica, que são as curvas e as cores. Qual que é o propósito estético de você trabalhar muito com esses dois valores nas suas obras? A cor, o Brasil é um país de colorido, né? A gente pega as cidades que foram construídas no século XIX, XVIII, pode ser cidade pequena lá do sertão do Nordeste, do interior do Piauí, são casas modestas, mas muito bem coloridas. Não é um colorido de um azulzinho claro, de um cor-de-rosa, não. São coloridos fortes. Bom, nós, nos últimos 100 anos, fomos perdendo as cores, fazendo com que as cidades, e São Paulo é muito assim também, fique muito cinzenta, muito esbranquiçada ou com um colorido muito tímido. E eu faço todo o esforço. E foi um trabalho até muito conversado com o Ariano Suassuna, intelectual, artista, poeta, dramaturgo do Nordeste, falecido há 2 anos, onde ele lutava muito também pela cor. E fazia então voltar a cor. Mas a cor, não só essa cor mais tímida, mas cor forte. Eu digo cor de compromisso. O vermelho tem que ser vermelho. Azul, um azul forte, né? O amarelo gema. E eu acho que essa cor tende a cidade ficar mais com mais identidade, tá? Com mais alegria. E as curvas, porque eu acho que a curva é um elemento estético, plástico, muito mais magnetizante como forma do que uma linha reta. É claro que as retas são necessárias, né? Então eu falo que entre as retas e as curvas eu vou fazendo minha arquitetura. Legal, muito bom. Rui, existe um aforismo muito conhecido que diz o seguinte: quando você encontrou algo que você gosta muito de fazer, você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida, porque aquilo é a sua paixão, então você vai fazer aquilo com prazer. E você se encontrou na arquitetura. E eu agora peço que você contemple, por exemplo, os profissionais que congregam a CNTU, que poderiam muito bem e legitimamente estar apenas defendendo seus interesses, os interesses das suas classes,
os aumentos salariais, as melhores condições de trabalho nos seus locais, a melhor relação trabalhista e tudo mais. Mas, em algum momento, e reunidos em torno da CNTU e de suas federações, eles decidiram fazer algo pelo país, algo pelos outros, algo pela sociedade, que é o que você também, além da sua paixão à arquitetura, resolveu fazer. Qual que é a importância desse engajamento, Rui? E como a gente pode fazer com que ele se espalhe por mais instituições, pessoas físicas, enfim, que isso se torne na sociedade algo mais comum, corriqueiro? É um desafio grande para a nossa sociedade, não é? Mas o Brasil precisa encontrar esse caminho. O próprio Sindicato de Engenheiros, eu sei que tem na sua programação uma discussão muito intensa sobre os aspectos societários da formação profissional, né? Não caracterizar a formação profissional só fundamentalmente para abrir o seu consultório ou o seu escritório, mas ter essa visão, essa preocupação pela cidade e pela sociedade como um todo. E aí, de um lado, pode-se estudar exemplos ocorridos com sucesso em alguns outros países. Que, por exemplo, na medicina, as escolas de medicina não se preocuparem excessivamente com a formação dos consultórios dos profissionais, mas se preocuparem, por exemplo, com a saúde pública. Como fazer para diminuir e erradicar certas moléstias que claramente todo mundo já sabe hoje que são resultados de falta de saneamento, o não cuidado com a coleta de lixo, etc. Né? Então, a gente vê que a atividade de cada profissão deve extravasar aos conceitos muito usados até hoje, para passar para um âmbito mais público da colaboração e da intervenção de cada um. Rui, e eu creio que são atitudes de profissionais, tal como as suas, que desbravam e que inspiram pessoas, e por isso eu quero agradecer pela sua presença aqui, pela sua dedicação para com a causa da CNTU e deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Eu espero que essa campanha do CNTU visando 2022 tenha um pleno êxito. Eu acho que tem um campo muito importante e que todos nós profissionais ligados ao CNTU façamos, a partir da célula CNTU, uma campanha realmente importante, uma campanha ampla para que os caminhos mais justos da nossa sociedade sejam efetivamente sulcados e em prol desse desenvolvimento do país. Rui, obrigado pela presença, até breve, viu? Até breve. E se você quiser acompanhar também um retrospecto sobre a carreira do arquiteto Rui Otaki, você pode conferir lá na programação do Instituto Tomi Otaki em São Paulo. E esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relacionados à engenharia, inovação e desenvolvimento. Um forte abraço e até breve!